Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marco, também conhecido como Cramos, e hoje a gente vai fazer um off-topic, a gente vai sair um pouquinho do Diablo para falar do jogo que para mim foi o melhor jogo que eu joguei entre 2020 e 2021, tá? Até a chegada do Diablo Resurrected. Eu joguei até fevereiro, acho, do ano passado, o Hades, tá? Joguei acho que uns 5 meses sem muito dele, é muito bom o jogo, é lindo, tem uma trilha sonora legal, a história é legal, a quantidade de possibilidades diferentes de novos jogos é muito interessante, a replayability dele, tá? E ele é um jogo muito interessante. Então, se você conhece, você sabe do que eu tô falando. Se você não conhece, eu convido você a conhecer um pouquinho o Hades, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que é o jogo. O jogo é muito legal. Eu vou fazer um slot já aberto para mostrar mais coisas pro pessoal, tá? No Hades, você é um personagem chamado Zagreus, que ele é um filho, ele é fictício, né? Não existe na história grega, mas ele é um filho do deus Hades, tá? Ele tá tentando fugir do inferno para procurar uma pessoa lá em cima, e ele vai receber ajuda dos outros deuses do Olimpo, enquanto ele tem aí vários personagens para contar a história. Tem o Aquiles, que não tá aqui, mas geralmente ele fica aqui, tem o Hypnos, o Thanatos, o Cérbero, a Nyx, a deusa da noite, a Megara, uma das fúrias, tem as 3 fúrias inclusive, e assim por diante. A história do jogo é bem legal e você tem que conseguir terminar o jogo várias vezes para poder aprender toda a história. Aí tu diz assim, mas como assim terminar várias vezes? Não é muito chato isso? Não, porque a ideia do jogo é você escapar do inferno, e ele é um jogo, como é que eu vou te explicar? Em que cada vez que você joga é diferente, porque ele tem um sistema de aleatoriedade muito intrínseco a ele, certo? Vamos abrir aqui a luva, eu ainda não abri nesse jogo, vou pegar ela para fazer uma coisa diferente, e a gente vai fugir para vocês darem uma olhada, tá? Todos os personagens, quanto mais vezes tu conversa com eles em momentos diferentes, ou seja, sempre que você reinicia a tentativa de fuga, certo? Você vai poder falar e vai adiantando um pouco a história com eles, é muito legal. Então aqui, por exemplo, nós achamos a deusa Artemis, tá? E aí você fala com ela, ela vem e conversa um pouquinho contigo. You're alone down there, ok? Let's heal her, let me show you. Aí ela te dá uma possibilidade de escolha de poderes que tu pode usar, certo? Eu vou usar o ataque é mais forte e tem chance de crítico, porque o ataque dessa arma é muito bom. Ele é muito rápido, tá? O super ataque da arma não é muito bom, mas o ataque da arma é muito bom. Embora a arma em si não é das melhores armas do jogo, certo? Ainda assim, é uma arma bem legal e bem querida. Todas as armas do jogo são legais e elas ainda têm 4 aspectos, ou seja, tem 4 opções diferentes de estilo de jogo para cada arma, tá? Isso é bem legal mesmo, o jogo é bem interessante. Como vocês podem ver, o jogo é bonito, certo? Você faz bastante coisa diferente no jogo, é bem legal. A jogabilidade vai mudando com essas possibilidades. Então, por exemplo, eu posso ir pegar dinheiro ou eu posso ir falar com o Caos. Para falar com o Caos eu tenho que gastar vida. Eu vou falar com o Caos porque eu gosto de fazer umas coisas meio aleatórias aqui, até para o pessoal ver uma coisa diferente, certo? Opa, deixa eu ver uma coisa aqui. Não é. Falar com o Caos também vai me dar opções, só que o Caos é um pouquinho diferente. O Caos, as opções dele são assim, ó, você, por uma quantidade X de encontro, tu tens alguma deficiência, alguma coisa que te piora a tua vida, para depois tu ganhar permanentemente alguma melhora, tá? As melhoras do Caos são totalmente diferentes dos outros deuses. Então, pelos próximos 3 encontros você não pode ganhar dinheiro, porém depois tu vai ter 38 de vida a mais. Pelos próximos 3 encontros, os inimigos causam 46% a mais de dano, porém o teu especial, que é o pulo, basicamente um uppercut, né, vai dar 58% de dano. Ou pelos próximos 4 encontros, a minha vida é reduzida em 31, só que depois ela volta ao normal, e sempre que eu achar ouro eu ganho 35 a mais. O que me parece mais interessante ainda daqui embora isso aqui pareça, você vai ganhar 58% a mais, não é tudo isso, tá, pessoal? O mais interessante ainda é não ganhar dinheiro e ganhar vida, principalmente porque eu tenho uma quantidade pequena de vida no momento. E dinheiro é bem importante no jogo, tá, pessoal? Mas, infelizmente, aqui a gente vai tentar ir por esse caminho. Ó, o uppercut aqui é o especial dele, tá? É inclusive legal e tal, mas não é muito útil, um pouco menos útil do que parece.
serve mais para terminar mesmo um golpe do que o uso. Vamos ver, só temos uma opção, é um Daedalus. Uma marreta Daedalus, ela te permite, por exemplo, mudar as habilidades da arma, tá? Não, é diferente dos outros que criam habilidades novas no teu personagem. A marreta Daedalus, ela trabalha diretamente como funciona a arma. Então, no caso, quando a gente pegar ela, ela vai nos dar 3 opções de coisas para a gente escolher para mudar como a arma funciona. Por exemplo, sempre que tu usa especial, tu restaura 2% de vida. Bem roubado. A especial é o uppercut, né? Sempre que tu... your special becomes... Sempre que o teu... Não, desculpa. O teu especial se torna um chute aéreo que causa 40 de dano 2 vezes, certo? E depois de usar um especial, causa 90 de dano em área onde tu para. Então, tipo... Todas as 3 são de especial. Como todas as 3 são de especial, eu ainda prefiro ganhar vida, porque vida é bem difícil no começo aqui, principalmente nessa parte inicial do personagem. Se você já está bem avançado, você vai ver que isso já não é mais um problema, mas no começo vida é bem complicado. Aqui eu poderia ter comprado se eu tivesse dinheiro alguma habilidade, não posso. Eu estou tentando chegar a, acho que são 9 chaves agora para poder depois comprar a última arma, e aí a gente vai poder dar unlock nos aspectos secundários das armas, tá? Esses caras que tem amarelo, eles têm uma armadura, digamos assim. Enquanto eles têm armadura, eles não tomam esses knockbacks, tá? Que vocês veem aí eu dando nos personagens. Ó, se você vê, ele tá tomando... Ele toma uma travada. Isso só acontece quando ele não tem armadura. Quando ele tem armadura, essa travada não ocorre. Então se torna muito mais perigoso enfrentar esses inimigos. E o jogo tem uma trilha sonora legal. A história é muito gostosa, tá? O personagem é intrigante, ele é legal. As ideias, as formas, as dificuldades mudando. Olha, nós achamos agora o Sísifo. O Sísifo, não sei se vocês sabem, ele é um cara que na história grega ele tentou enganar a morte, né? E a punição para ele, quando descobriram que ele estava fazendo isso, a punição para ele foi que a vida toda ele tinha que rolar uma pedra enorme morro acima, e quando ele chegasse em cima, ele teria acabado a sua punição. Porém, a pedra sempre rola quando ela chega em cima para baixo, ele tem que rolar ela de novo. Ela nunca termina o caminho. Ela não é uma maldição, na verdade, né? Ele nunca vai conseguir terminar de rolar essa pedra. She kept running about the last exchange. É isso aí. Aí ele sempre te dá uma dessas 3 opções, tá? Eu vou pegar dinheiro. Eu estou sem dinheiro. Eu tô conseguindo falar com a pedra ainda? Não, eu queria falar com a pedra, mas não vai dar. Ok. Opa, pera aí. Ah, não. E agora nós vamos enfrentar um mini-boss. E aí ela vai nos permitir falar com a Athena. Ó, tá vendo? Opa! Tá meio ruimzinho aqui de... Opa. Eu não tô mais acostumado, já faz mais de um ano que eu não jogo o jogo. Mas basicamente, eu agora lembrei que uma dos upgrades que eu peguei é que enquanto ele tiver com uma habilidadezinha que eu soltei ali, que é um raiozinho, esse aqui, ó, tá vendo? Enquanto ele tiver com esse cristal dentro dele, ele toma mais dano, então facilita o trabalho. Às vezes o cara esquece. Essa é a Athena, tá? A Athena é um dos personagens mais fortes pro começo de jogo, porque as habilidades dela são extremamente defensivas, elas têm a habilidade de reflect. Infelizmente ela não deu o dash dela é a melhor habilidade dela disparado, certo? Então, por enquanto eu vou pegar aqui o ultimate dela, porque na verdade a outra habilidade secundária dela de tiro não é tão boa, então eu deixei ela de lado, tá? Como vocês podem ver, o jogo é bem divertido, é um jogo de action bem legal. E assim, ó, se você morrer, você volta e você mantém algumas coisas que você conseguiu, tá? Você não mantém todas as habilidades todas da run, você não mantém, mas você mantém coisas para aumentar aí o teu espelho, que automaticamente dá algumas opções a mais, como por exemplo, eu tenho uma corrida a mais já, né? Em sequência, senão tem um mini, como é que eu vou dizer, um mini, ó, tá vendo? Eu não consigo soltar 3 vezes seguida. Tem um mini cooldown, digamos assim, né?
Se você já tiver passado desse ponto, você começa com uma, aí você gasta 50, bota pra 2, e eu não lembro se dá pra chegar em 3 ou não. A corrida só dá pra chegar em 2. Mas, por exemplo, esse tiro aqui dá pra chegar em 3, tá? Agora a gente vai começar a usar um pouquinho mais isso aqui pra ganhar um pouco de vida, porque lembra, a gente pegou uma habilidade que dá vida quando faz isso, certo? Eu tenho menos 150 de ouro, eu não vou atrás do Caronte. O Caronte ele vende coisas, mas você precisa ter mais ou menos 150 de ouro para poder comprar as melhores, então geralmente não vale a pena. Em níveis baixos você geralmente vai ter pouco dinheiro, em níveis altos já começa a facilitar, só que aí o jogo tem um sistema de aumentar a dificuldade, tá? De forma inteligente, você escolhe o que o jogo vai fazer mais, se os bichos vão ter mais dano, se os bosses vão ter mais habilidades, e assim por diante. Você vai aumentar de forma indireta um pouquinho por vez dentro de cada personagem. De cada arma e cada vez que você entra. É muito legal, é muito interessante. E algumas habilidades só aparecem depois que você já terminou o jogo uma vez, e é difícil terminar o jogo a primeira vez, pessoal. Claro, se você for ver um speedrunner, o cara é, né, desumano e não considera, mas seres humanos normais é difícil terminar a primeira vez, certo? O jogo é bonito, como vocês podem ver. Essa aqui é só a primeira parte, são 4 áreas do inferno. É o Tártaro, Asphodel, que é Asfódulos, Elysium, e a última parte eu não lembro agora o nome, mas é a entrada da Terra, né? Eu não vou passar, como eu disse, o que ele tá procurando, porque faz um pouquinho parte do spoiler. O jogo tem uma história bem legal e bem gostosa, tá? É bem massa de jogar o jogo, é bem interessante as interações, as habilidades, as coisas. O jogo é um baita jogo, e por isso eu resolvi assim, vou fazer um vídeo off-topic pro pessoal fazer uma coisa diferente. E é esse videozinho aqui do Hades. Eu convido você, quando você não tá a fim de jogar um Diablo, alguma coisa assim, ele é um action RPG muito bom, com bastante replayability também, que não tem a ver com grind de gear, tá? Ele tem a ver com grind de habilidade e melhoria aí da própria account em si, além de uma certa dificuldade à vontade, né? Você que vai decidir o que vai melhorar ou dificultar no jogo, que vai te trazer um certa graça, digamos assim, né? Do que você vai fazer no futuro. Bom, espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Foi a apresentação de um jogo que talvez algumas pessoas não conheçam, para outras talvez traga umas boas lembranças. E é um baita jogo que eu recomendo 100%, tá, pessoal? Não ganho nada com isso, eu só falei isso porque eu até tava falando sobre esse jogo na churrascaria de sexta, e eu disse assim, vou fazer um off-topic. Não fiz nenhum até hoje, então vamos começar com o já para começar uma coisa dessa, vamos começar com coisa boa, né, pessoal? Então tem que ser um negócio que realmente vale a pena, que eu recomendaria para as pessoas a jogarem. Bom, só não vai largar o Diablito por causa disso, tá bom, pessoal? Só usa ele como um jogo secundário aí, para às vezes passar umas 2 horinhas por dia. Beleza? Um abraço a todos, nos vemos hoje à noite na live, hoje dia 16 de 1, né, às 9 horas temos live, e nos vemos ali. Um abraço a todos, como sempre, bons drops, se ajudem, pessoal, se divirtam muito no Diablo e, se possível, também com Hades, e nos vemos mais tarde. Um abraço e fui!